que sabia muito de muita coisa. Nada que ele sabia, nada que ele escreveu é falso. Porque ele ia em profundidade fazendo muita investigação. Então, se vocês virem esse texto, é um texto que tem muitas referências, muitas notas. 350. Então, o cara, assim, ele ia dentro, né, daquilo que ele estava fazendo. Acho que ele era filho de austríacos. Ele é austríaco, né? Ele nasceu na Áustria. E por conta da guerra, ele veio para a Itália, na casa dos avós. Né? E na Itália ele veio adolescente e acabou estudando depois no Vaticano, na Universidade do Vaticano. E se ordenou padre. E era por diferentes motivos, porque ele era muito inteligente e gênio, mas também porque ele teve muitas oportunidades. Ao final da graduação ele falava 10 línguas. É assim, o cara era inteligente? Lógico que era, mas olha, a mãe era judia, o pai, não sei exatamente se era alemão, os avós italianos. Iugoslávia. Né? Então assim, ele nasce com o pai falando uma língua, a mãe falando outra língua, os avós falando outra língua, na Europa. Né? Então assim, lógico que o cara era inteligente, lógico que ele era brilhante, mas entendam também como se produz o acesso, o que o acesso produz também, em termos de conhecimento. Né? Até li numa parte, não sei o que eu vi lá, onde foi, que fala que na infância ele conviveu muito com a comunidade russa. Que tinha como os novos russos, né? Que tinha em 1917 se refugiaram para a Itália. Então ele conviveu a infância muito tempo com esses russos. Isso. Então esse traço, tem esses traços, né? E tem um traço muito interessante que é um traço, nem todo mundo tem esse traço, é um traço de cultura. Entre os diferentes povos, os judeus, uns consideram povos, outros consideram religião, enfim, é um complexo, mas os judeus, eles têm uma relação com o conhecimento livresco, com o conhecimento acadêmico, que os distingue dos outros povos. Então, se você for investigar os prêmios Nobel, os grandes pesquisadores, a maior parte deles é de judeus. Né? Não é porque eles são mais inteligentes, não é isso, é que faz parte da cultura desde logo. E eu tenho um compadre que é judeu e ele conta assim, que os avós dele vieram da Polônia, fugidos da guerra, né? Assim, com nada. E ele cresceu escutando isso. A próxima vez que você tiver que fugir, a única coisa que você leva é o que está na sua cabeça. Você pede tudo. Cada vez que você tem que fugir, você pede tudo. Então você só leva o conhecimento. Porque você não leva nem os livros. Você leva o conhecimento que está na sua cabeça. Entende? Então, isso é uma marca da cultura deles. Então, eles, desde muito cedo, estão expostos a isso. Certo? Ele tinha uma mãe judia também. Então, também tinha esse traço. Ele podia ser judeu, porque a mãe era judia, mas ele não foi judeu. E aí ele acaba indo para o Vaticano, ele se ordena padre e é convidado para ir para Nova York. Exatamente preparar os padres que vinham fazer a catequese católica cristã na América Latina. Nos anos 60, foram muitos dos padres que apoiaram os golpes militares da América do Sul. Foi muito da Igreja Católica que participou dessa, né?
E alguns também foram para a teologia da libertação. Quando ele, em Nova York, sacou o que ele estava fazendo, ele estava preparando os padres mais para virem reproduzir o projeto da colonização do que da teologia da libertação, ele então meio que se rebela contra isso e é mandado para o México. E no México ele cria como um primeiro experimento de uma universidade livre, tá certo? E ele é o primeiro a criar um centro de estudos de interculturalidade. Até hoje esse conceito é pouco difundido e pouco desenvolvido. E ele criou isso nos idos dos 60. Né? A perspectiva dele foi uma perspectiva muito emancipatória. Então, ele esteve muito próximo de Paulo Freire também. Tá certo? Então, por que essa aproximação do Freire? Porque o primeiro livro que ele escreveu foi A Sociedade Desescolarizada. Certo? Então esse foi o primeiro livro que ele escreveu. Porque a tônica, a lógica com que ele escreveu foi a seguinte, basicamente. Existe uma diferença brutal entre ensino e educação. Assim como existe uma diferença brutal entre medicina e saúde. Essa diferença está mais clara, a gente vem desenvolvendo ela. Mas a primeira reflexão que ele fez foi essa. Do ponto de vista dele, que aí ele reproduz isso no campo da saúde, ele nunca se tornou um especialista em saúde. Ele estudava essa relação, autonomia e heteronomia. Tá certo? É muito lindo a lógica com que ele constrói, que é essa aqui, ó. É preciso perder a autonomia e submeter-se às vontades da instituição, que é feita por pessoas, para obter o resultado que propõem as instituições. Então, se você quer ter um ensino formal, você tem que perder a sua autonomia de saber estudar sozinho, de descobrir o conhecimento sozinho. Você tem que submeter às regras de como deve ser a lógica da produção do conhecimento. Portanto, você tem que perder a autonomia para ter um ensino formal ou para ter o cuidado da medicina. E para ele, isso era um absurdo. Como você tem que perder uma coisa para ganhar outra, sendo que, de fato, você pode ter, a partir do exercício dessa coisa, você pode angariar o que você está buscando. Então, ele escreve a partir disso. Muito marcado por essa experiência da vida religiosa, certo? Então, por exemplo, nesse primeiro livro, em que ele está pensando, olha, é possível ter uma sociedade absolutamente educada, que produza conhecimento, que seja envolvida na criação das crianças de uma maneira muito mais culta, do ponto de vista do cultivo do conhecimento, tá certo? De uma maneira muito mais livre do que a escola faz, desde que você desenvolva o convívio e assuma que existem redes informais de educação. Entende? Então, assim, que é mais ou menos como que as crianças indígenas são educadas? É mais ou menos assim. Não tem um professor, né? O índiozinho, eu quero aprender a pescar. Então, o adulto começa a ensinar a pescar. Entende? Então, assim, a aprendizagem é com base no interesse, nos projetos, né? Agora é uma época que começa a chover muito. Tá, então como é que ele se protege da chuva? Eu sei concretamente como é que eu vou produzindo conhecimento em torno disso. Tá
certo? Então ele toma isso de maneira muito forte e constrói um conjunto de leitura de livros que eu mesmo li poucos dos livros e preparando essa aula eu estava pensando, nossa, acho que eu quero ler mais as coisas dele. E Nietzsche morreu em 2002. Então, assim, ele atravessou o século XX, certo? A segunda metade do século XX inteira, produzindo textos absolutamente críticos, como esse. E críticos, fundamentalmente, em relação ao quê? Nós não precisamos nos submeter à perda da autonomia para viver dentro das instituições. As instituições produzem um aprisionamento e não a libertação. Porque as instituições, a partir de determinado momento, elas começam a operar numa contraprodutividade. Por quê? Porque elas têm que manter a sua própria existência. A partir de certo momento, as instituições têm que manter as regras que ela estabelece são para que ela não desapareça. Entende? E isso, do ponto de vista da formação do cidadão, da autonomia, é contraproducente. Tá certo? Então, essa é a lógica com que ele, no começo dos anos 70, olha para a medicina. Então, com esses princípios, ele olha para a medicina. Entendeu? E ele olha para a medicina e começa a ver exatamente que a medicina não só não produz saúde, como ela produz doença. E a doença produzida pela medicina é a doença produzida a partir de uma intervenção que produz efeitos secundários, que eles chamam de iatrogenia. Certo? Bom, e aí, ele então vai discutir, né? Então, assim, o que ele discute, né? A gênese da doença, porque, veja, a patogênese é a gênese da doença. A iatrogênese é a gênese da doença causada pela intervenção tentativa, né, de médica. uma tentativa de cura através de um medicamento. Não, Qualquer intervenção. Qualquer intervenção. Por exemplo, de atos ou pensamentos a partir da prática médica. Então, por exemplo, o que tem sido absolutamente condenável, fazem uma cesariana com hora marcada sem o bebê estar amadurecido e entrar em trabalho de parto. Quase todos os bebês nascidos dessa maneira vão parar na incubadora. Então, essa é uma intervenção desnecessária que produz outra. E aí vai em cascata, produzindo intervenções que não seriam necessárias se não houvesse aquela primeira intervenção. É que nem a prescrição de anti-inflamatório. Anti-inflamatório é ótimo, mas toda prescrição do anti-inflamatório vem acompanhada de remédio para o estômago. Porque ele vai destruir o seu estômago em 3 dias. Qual é o sentido de eu dar uma coisa que resolve o sintoma, poucas vezes resolve a causa e produz um outro problema? Né? Então, essa é a lógica que ele está querendo discutir. Certo? Então, em sentido estrito, uma doença iatrogênica é a que não existiria se o tratamento aplicado não fosse o que as regras da profissão recomendam. Em sentido mais amplo, a doença iatrogênica engloba todas as condições clínicas das quais os medicamentos, os médicos e os hospitais são os agentes patogênicos. Tem saído umas estatísticas dos Estados Unidos mostrando que hoje, nos Estados Unidos, em alguns lugares, a primeira causa de morte é a intervenção profissional. Erro médico. De várias maneiras de erros, vários erros possíveis. Mas o erro tem produzido
Mais morte do que doença. Tá certo? O termo técnico que qualifica a nova epidemia de doenças provocadas pela medicina, iatrogênese, é composto das palavras gregas médico e origem. Tá certo? Então, por isso é diferente de patogênese. Patogênese é a gênese da doença. Patos é doença. Tá? Iatro, então, é a parte que compõe, que é médico. Tá certo? E aí, ele faz uma construção que é muito interessante. Ele discute que esse processo da iatrogênese, ele atua em 3 lugares sociais. Ele atua na forma de cuidado, ele atua na forma como, no imaginário que as pessoas pensam o processo de saúde, doença e cuidado, e ele atua na concepção, na forma de construir a vida coletiva. Percebe? Vocês dimensionam o que ele está querendo chamar a atenção? Ele está dizendo, olha, essa instituição, essa forma que foi instituída, ela entra na vida de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa perca autonomia de diferentes formas. Na forma como ela pensa, na forma como ela sente, na forma como ela faz. Essa é a dimensão da perda da instituição. Essa é a dimensão do adestramento que a escola produz. A maior parte das escolas, ela adestra a criança a sentir de determinada maneira, a pensar de determinada maneira e fazer de determinada maneira. Então, o papel da instituição não é um papel libertário, mas é um papel societário de criar determinadas formas que são controladas e que são reproduzidas dentro daquelas formas. Tá certo? Então, quando ele faz essa construção, né, aqui ele está tentando dizer assim, olha, esse modelo de cuidado produz efeitos secundários que não tem controle sobre ele. Quando esse modelo de cuidado está estabelecido, eu construo uma relação, uma visão sobre doença, sobre saúde e sobre cuidado, que é uma visão que produz efeitos secundários que eu também não tenho controle sobre ele. E tudo isso junto produz uma colonização, uma alienação, uma doença que é nomeada pelo outro e não por mim, no meu próprio corpo, fala essa palavra. Escamoteamento. Não, eu quero falar de esconder. O esconder. Ocultação. Perfeito. O ocultamento da morte, né? E aí ele conclui. Né? Eu não sei se vocês já foram nesses hospitais. No Einstein, por exemplo, no Sírio Libanês, é um hotel 5 estrelas, gente. Não é um lugar de morrer. Quem morre lá, morre sozinho, escondido num canto. É uma vergonha morrer naquele lugar. Porque é um hospital 5 estrelas, não, um hotel 5 estrelas. Você entra. Tem uma vaga no hospital. Tem uma vaga no hospital 5 estrelas. Tem o quê? Tem uma vaga no Hospital 5 estrelas. Não tem vaga. Eu não uso exatamente isso, mas o Essa ideia. Essa ideia. E eu, em alguns casos, às vezes não prefiro que utiliza para hotéis. É que a parte da hotelaria é o mesmo critério. Isso, e eles chamam de hotelaria. Né? A hotelaria do hospital. Né? Exatamente isso. É hotelaria, né? Tá Isso certo? pode parecer meio incongruente, mas é quando você recebe queixa dos pacientes, normalmente as primeiras queixas costumam ser sobre a hotelaria.
Tantas questões para se pensar, mas normalmente é a cama que não está legal, é a televisão que não está ligando, é eu ter que dividir o quarto com uma mesma pessoa, está tudo relacionado à hotelaria. Por quê? Por quê? Muita construção, principalmente relacionada à heterogênese social. Quem que sofre mais violência num centro de saúde? Enfermeira. São mulheres. Mulheres. As recepcionistas, que em geral são agentes comunitários ou gente da não, mas é administrativo. Quem menos sofre são os médicos e médicas. Por quê? Porque até chegar neles, você tem barreiras de retenção da violência. E quando chega neles, eles falam, não é comigo, estão ouvindo a administração. Então, assim, a queixa não chega no médico, a queixa não é do médico, porque o médico nem lá está. Então, assim, eles vêm só as enfermeiras. Posso aproveitar o Eu já sou a gestor. O enfermeiro é o gestor da estratégia de saúde da família. Aí ele quem resolve, dá para receber as queixas em relação à estrutura. O próprio gestor da unidade é o enfermeiro. Vocês estão falando sobre a questão da organização do hospital. O INIST fala numa parte que tem medidas anti-iatrogênicas dos hospitais. Eu não consegui visualizar isso de forma alguma. Aí... Aqui mesmo tem. Ah, mas eu não paro no hospital. O pessoal da farmácia tem um projeto aqui dentro do hospital deles investigarem os prontuários. Eles conhecem os princípios ativos das drogas e sabem que tem drogas que uma anula a outra, ou uma potencializa a outra, ou uma... Então eles estudam as prescrições para exatamente ver o efeito de uma droga sobre a outra. Isso é uma forma de tentar evitar a iatrogenia. A outra forma, por exemplo, o hospital aqui tem, vários tem, eles chamam de controle de infecção hospitalar. Então, vira e mexe, você ouve falar que o fechou o negócio, onde ficou as crianças, UTI neonatal, ou mesmo a UTI, fechou porque está contaminado de uma bactéria, não sei das quantas. É uma forma de tentar. Então, assim, tem ações. Normalmente as prestações até juntas, assim, no hospital que eu estava, tinha uma reunião semanal com a equipe multidisciplinar, em que o farmacêutico era obrigado a participar. E daí, o médico tomou a ação de exigir a presença dele. Ele era responsável em passar para os próprios médicos se algum momento naquela semana eles fizeram uma interação que não fosse adequada para o paciente e que eles teriam que dosar melhor ou substituir a medicação. E a enfermeira do controle de infecções hospitalares era obrigada a levar toda a reunião, a passagem, para ver se aquele paciente, na hora que foi feito a coletagem, não tinha nenhuma infecção, para ter um controle, se precisava entrar em isolamento, se não precisava. Então, isso era semanal. Mas o problema é que quando eles veem só isso como uma maneira de proteção. Nelson, a recomendação de um tratamento psicológico seria uma medida anti-iatrogênese, na medida em que o paciente recebe um diagnóstico e daí ele é encaminhado? Pode se reconhecer assim? Se você considerar que o médico, da forma como ele fala, é uma ação traumática, então o cuidado psicológico é pós-traumático. Então, daí seria uma ação anti-iatrogênica. Mas em geral não é não. Não. Assim como a ação do nutricionista, do fisioterapeuta, do psicólogo, do assistente social, todos esses trabalham juntos dentro desse sistema, desse modelo de cuidado. O que passa a ser iatrogênico, porque é muito interessante isso. Tentar fazer ações contra a iatrogenia
causa. É só tentar dar conta de diminuir a merda que você mesmo produziu. Né? Quer dizer, se você não tivesse feito a intervenção daquela maneira, possivelmente você não teria que tentar. Né? Então, assim, eu acho que você entra naquela questão das instituições, você entra na mesma regra, você está tentando entrar naquela contraproducência, né? Você está ali, já você está gerando porque você tem... Já virou contraproducente. Né? Então, assim, quem é que sobrevive ao hospital? Quem tem muita saúde. O hospital virou um lugar perigoso. O hospital é perigoso. Você passar muito tempo no hospital é condenatório, é perigoso. Né? Tem umas linhas assim, básicas que a gente percebe. Uma é a questão do decúbito, o tempo de permanência no leito, aí o paciente trata o que ele foi tratar inicialmente, depois ele fica mais algum tempo tratando a ferida que foi provocada. Exato. Né? Então, é bem comum, inclusive. E tem a questão nutricional também. A pessoa, ela vai, sei lá, vai ficar no ambiente hospitalar, vai, em alguns casos, alguns hospitais são estranhos, o que você quer comer, e por aí você tem aquele serviço de copa, tá? E as pessoas, ao longo do período de permanência, que vai tratar alguma morbidade, alguma coisa, ele vai deixando de se alimentar bem, porque não é apetitoso, ou porque não é dos hábitos alimentares dele, e aí depois ele vai ter que tratar a perda ponderal de peso, em função do déficit nutricional. Então, na verdade, ele entrou no hospital para tratar uma coisa e sai com uma outra que foi provocada pela própria instituição. Né? Então, esse aí é bem comum. Tem alguns hospitais nos Estados Unidos, nos anos 90, que eu vi, depois eu não vi mais, que tinha UTI, que era uma pequena casa, que a família podia mudar para lá, podia cozinhar, podia fazer a comida que a pessoa quisesse comer, né? Estava habituada a comer. Então, assim, Tem uma casa em São Paulo, que eu esqueci o nome dela, que é para receber crianças que estão em tratamentos paliativos, que os pais não dão conta de cuidar em casa com toda a responsabilidade de ter esse cuidado, que tem um excesso de cuidado ali que nem todo mundo foi preparado, tem coisas que a gente precisa aprender, não nasce já sabendo. E esses pais são convidados a mudar para essa casa junto com a criança, e tem enfermeiro e médico 24 horas nessa casa auxiliando, e eles participam de todo o preparo de cuidado das crianças. É uma casa que tem em São Paulo, esqueci o nome dessa casa, que recebe muito das crianças que estão em tratamento paliativo. Fica na Zona Leste, se eu não me engano. Bom, então, gente, quando ele... Ô, Thiago, o que você fodeu com Deus lá? Eu vou tentar Para você tentar melhorar a qualidade do nosso negócio. Onde é que eu mexi? Acho que foi no outro lá, que quando ampliou o Zoom, não foi? Eu acho que é o Overscan, Foi esse. Foi. Foi tentar arrumar e meio heterogêneo isso. Não, deixa eu só perguntar uma coisa. Isso que ela posiciona, por exemplo, diante do diagnóstico, eu solicito o encaminhamento para a psicologia, isso de uma certa forma também não faz a gente perder o direito da autonomia? Porque o Elite mesmo ele fala que o problema da educação é a partir do momento que essa se tornou obrigatória nas instituições. Então, a partir do momento que o encaminhamento se torna obrigatório, compulsório, né? Exatamente, até mesmo o tratamento psicológico, ele acaba sendo a perda da autonomia, porque aquele paciente ele não fez essa escolha. Em nenhum momento foi perguntado o que você deseja, mas sim, olha, você vai ser encaminhado para a psicologia. É que eu acho que dentro do modelo da medicalização, né, esse modelo industrial, qualquer ato antiatrogênico já é iatrogênico de novo, né? Ele reafirma o modelo, né? Ele reafirma... E protege o modelo, né? Protege o modelo que produziu o próprio mal, né? É perverso, né? Qualquer coisa que não seja da ordem da tomada de decisão individual é perda de autonomia. Exatamente. Então qualquer protocolo é perda de autonomia. Mas ao mesmo tempo, Nelson, assim, a gente tem a ilusão de que
tá tomando uma decisão autônoma, e daí você vê uma série de mães falando, não, eu quero marcar cesariana, eu tenho esse direito, como se fosse uma decisão essencialmente sua, quando não é, quando ela já está sendo mobilizada por esse efeito estrutural. Mas o pior, eu tenho uma amiga que vive isso com dificuldade. Ao longo da gravidez inteira, a opção era o parto natural. Virou uma cesárea de hora marcada sem entrar em trabalho de parto. Eu tenho muitos casos. Eu trabalhei com gestante com humanização do parto. Muitos. Mais de 80% dos desejos de parto normal viram cesariana. Isso é pior do que a cesárea. Tem muita violência obstétrica. Isso é pior do que a cesárea. Vocês sabem uma coisa interessante? Que a violência obstétrica, você não... o pessoal que trabalha com violência obstétrica, que tem advogados, que tem aí as ONGs que trabalham para combater isso, elas recomendam que ao sofrer uma violência obstétrica, não adianta você entrar com um processo de erro médico, de violência obstétrica. A maneira mais fácil de você ser ouvido é se você entrar com o Código de Defesa do Consumidor. Porque é consumo, né? Porque é uma questão de bem de consumo. Eu achei, quando eu li esse livro, eu falei, gente, isso é tão verdadeiro que até você apela para o direito do consumidor para conseguir. Mas é que a gente esquece o E papel quando que a gente tem que colocar no no SUS? Tecnicamente é direito. E quando é no SUS, o que você faz? Em teoria. Mas hoje em dia eu vejo os hospitais do SUS, para não ter que ter o gasto de uma cesariana, de fazendo o contrário, de deixando mulheres lá em trabalho de parto com grande sofrimento, e que muitas vezes haveria a necessidade de levar para a cesariana e mantendo elas ali, porque no hospital tem um médico para fazer o parto a qualquer momento mesmo, não vai ser aquele contratado que vai, e mantém as mulheres ali em sofrimento. Então tem essa, Mas não tem sofrimento. tem esse outro lado, nos hospitais do SUS tem essa questão também. Mas esses conceitos Bom, então, medicalizar e hospitalizar. Justamente. Uma questão de concepções e de ideias. Porque se o parto não tivesse sido medicalizado, Isso. a gente não ia estar nessa discussão. Tem uma parte do livro que eu achei interessantíssimo também, que ele fala que até a parte uma questão extremamente privada, como o sexo, que se transformou em algo cooptado pela questão médica. Aí eu fiquei pensando, tentando entender como que é. Aí deve ter essas galera aí que vão fazer os exames. Aí tem. Tanto que quando você começa a vida sexual, você vai no ginecologista pra. É que é difícil olhar a saúde como uma forma de empresa. É difícil de empresa. É difícil, né? Nossa. Olhar a nossa saúde como uma empresa, o cuidado da nossa saúde como uma empresa. uma empresa, Mas é uma isso é a pior coisa. Exatamente, é difícil. Porque tem preço. Mas aí eu acho que eu falo assim, quando as pessoas leem esse texto e se assustam, é que justamente entra em contato o que nós transformamos a nossa saúde. Faz parte. Porque a gente faz parte. Eu até brinquei quando eu li esse texto, eu brinquei que eu estava com a minha mãe e falei, nossa, vou sair da área de saúde. Porque eu sou uma reprodutora de muitas coisas aqui também. Vou contar, fala. Ela estava pautada sobretudo nas infecções e também nas hemorragias, né? Só que aí tomou isso como se o parto, né? Ele causa a morte. O sofrimento, a dor do parto, a contração, o tempo de trabalho de parto, então tudo na mesma sacola. E não é bem assim, né? Trata-se as hemorragias, vê a questão também, né? Todas as outras possibilidades de causar. Isso vale assim, o parto em si, as pessoas passaram a ter medo do parto, de sentir a contração, de esperar o trabalho. Até porque a sociedade é anestesiada, né? Não pode ter dor. Então, assim, mas as discussões e o que está pautado mesmo, a mortalidade infantil
era, sobretudo, nas infecções, as formas como isso acontecia, com as condições de higiene bem precárias. E aí, se a gente discutiu isso atualmente, as pessoas vão dizer, não, mas, por exemplo, por que você optaria por ter um parto no hospital? Dificilmente alguém vai citar que é por questão de higiene e condições. É no sentido mesmo, é para ter alguém para ajudar na hora de fazer força. Mas é uma coisa natural. Enfim. Olha, o dia que me disseram do parto em casa, a história foi, a minha filha mais velha, a gente preparou para o nascimento de Cócoras, que virou uma cesárea desnecessária aqui no Caísmo. Aí a Larissa engravidou do João, e estava com 3 ou 4 meses de gravidez, e a gente encontrou a Ana Paula, que é obstetra, que estava no nascimento da Elis, da minha filha. E aí ela falou, e ela estava com um bebê novinho, recém-nascido. E aí ela falou, não, vocês estão grávidos de novo, que legal, não sei o quê. Onde vai nascer? Aí a gente falou, no Caísmo. Ela falou, vocês querem outra cesárea? Não. A gente não quer outra cesárea. Ela falou, então, vocês não podem ir para lá. Porque é certo, se vocês forem para lá, é certo que é outra cesárea. Não tenho dúvida. Por que vocês não fazem em casa? Ela falou, vocês fazem em casa, a gente estava na escola das crianças. A imagem que me veio foi sangueira, aquela sangueira. A imagem que me veio foi sangue por todos os cantos. Todos os cantos, sabe assim, era um derrame, assim. Quarantina. Aí a hora que eu falei isso, ela riu assim e falou, não é nada disso, não é nada disso. Enfim, a gente se preparou, né? E não é nada disso mesmo, né? Aí a gente acabou tendo, o João nasceu em casa, né? E realmente, acho que foi, de todas as alternativas que eu vivi, foi a maior alternativa que eu vivi até hoje. Porque ele nasceu, a gente não sabe com que peso, não sabe o tamanho. Ele nasceu sem nome, porque ele adiantou. E passou um mês sem registro. A hora que a gente foi registrar esse menino, precisava 2 testemunhas. Eu tive a felicidade de ver 2 partos normais de uma própria mãe. 2 irmãos que nasceram. Primeiro a gente ficou sentado com uma diferença de 6 anos, a gente ficou assim, sentado na sala esperando, lá no quarto. Tá vendo, tá assim, participando. E o outro irmão, já que é o caçula, ela estava sozinha em casa, estava na cama. Minha mãe nunca declarou isso, mas parece que era uma opção dela. Eu acho que tinha, não sei o que passa, não vou falar por ela, mas eu tinha um receio de dizer, talvez entendesse isso como alguém que, não sei, falta de, o que seria uma pessoa que, bicho do mato, vamos dizer assim. Não, porque eu nasci em casa. A minha mãe me fez em casa, mas a minha mãe fala, ela assumiu que ela tinha pavor de hospital, que ela tinha pavor dos instrumentos, então que ela não ia me ter num lugar que tivesse aqueles instrumentos. Então quem fez o parto foi minha avó. Que sorte, hein? Que sorte, hein? Nossa, Se deu bem. E aí eu estava com 10 anos, eu ia para frente do corredor da casa para chamar alguém, ela gritava e voltava. Mas eu resolvi sentar do lado da cama, segurei na mão dela e ela ficou aí, teve o parto. Ela botou o nome do meu irmão Adriano e somos felizes até agora. Então, essa é uma experiência que realmente, para mim, fez muita diferença. Né? Assim, e o que fez a diferença, fundamentalmente? Não tinha mediação. Tinha pessoas ali ajudando, lógico. Acho que eu entendi um pouco a insegurança do profissional. Assim, todas as pesquisas mostram que 85% das vezes, se você não fizer nada, dá tudo certo. Faz nada, senta do lado e assiste, vai dar tudo certo. 15% das vezes é preciso fazer alguma coisa. Ou pelo bebê, ou pela mãe, ou pelo bebê.
Então, assim, o problema é que você pega 85% das vezes e reduz a 15%. Você põe como se fosse o mesmo risco. E não é. Né? Então, essa situação assim, de você parar, e sobretudo um homem, parar e olhar o corpo de uma mulher parindo é aterrorizante. A maioria deles cai, né? É aterrorizante porque você não sabe, você perde o controle. Quem está no controle é aquele corpo, é aquela mulher. E a maior parte dos obstetras, até bem pouco tempo atrás, eram todos homens. Então eles tinham pavor de ver uma mulher parindo. Eles tinham pavor de entregar na mão da mulher a autonomia do nascimento. Então por isso que eles transformaram tudo numa intervenção cirúrgica. Tirar um filho e tirar um dente, ó, quase a mesma coisa. A intervenção demora o mesmo tempo de tempo, né? Então, essa perspectiva, ela foi trazendo, né? Então, lógico que o Illich não está falando disso, né? Que o Illich, ele não fala disso, mas nessa época aqui, o que era denunciado era a saúde mental, né? Então, O Estranho no Ninho, e vários outros filmes, e vários outros textos. Então, Foucault está escrevendo da saúde mental, o Goffman está falando da saúde mental, muita gente está pesquisando saúde mental. Então, isso é a violência desse modelo de cuidado. Ela foi denunciada nos anos 60, 70, por meio da saúde mental. Nos 80 tem a AIDS, 80, 90 AIDS. A partir dos 2000, é a vida obstétrica que começa a denunciar a violência desse modelo de cuidado. Porque gravidez não é doença, é saúde. E foi tratada, né? Assim como a loucura pode ser tratada fora do manicômio. Ela não precisa ser tratada, maltratada no manicômio, né? Então, o que vem acontecendo nessas décadas, e o Illich é parte desse movimento, é de tentar mostrar como esse modelo de cuidado, ele é um modelo violento e produz, em várias situações, mais dano do que benefício. Ah, não, deu tudo certo. A gente fez a cirurgia, foi um sucesso. E a pessoa um repolho pro resto da vida. Né? Então, assim, essa situação. Né? E aí ele chama atenção para isso, então. Ó. Chamarei de iatrogênese clínica essa multidão de efeitos secundários, porém diretos da terapêutica. Faça a distinção de iatrogênese clínica de outros dados iatrogênicos que são resultados não técnicos da intervenção médica, técnica do médico, tá certo? Então, ele está tentando mostrar o perigo, né, que isso trouxe, que essa iatrogênese traz para a vida individual e coletiva, né? Então, as sociedades providas de sistema médico muito caro são impotentes para aumentar a esperança de vida, salvo na fase perinatal. Nos anos 70, uma pesquisadora, ela é europeia, mas vive no México a vida inteira, Asa Cristina Laurel, trabalha muito com política de saúde, foi uma figura muito importante na saúde pública na América Latina. É ainda, mas naquele momento ela foi muito mais. Ela comparou os dados de morbidade e mortalidade do México, Cuba e Estados Unidos. E aí ela mostrou, pelos dados, que os cubanos, isso nos 70, os cubanos tinham a mesma qualidade de vida e o tipo de morte que os norte-americanos ricos. E que os mexicanos, que eram um país muito mais rico que Cuba, morriam como os países mais pobres do mundo.
Isso ela queria fazer exatamente para discutir que esse modelo de cuidado baseado no negócio era um modelo improdutivo ou contraproducente, tá certo? O conjunto dos atos médicos é impotente para reduzir a morbidade, não é mortalidade, é o adoecimento, certo? Os atos médicos e programas de ação sanitária resultaram em fontes de nova doença, a iatrogenia. Enfermidade, impotência, angústia e doença provocada pelo conjunto de cuidados profissionais constituem uma epidemia mais importante do que qualquer outra, e não obstante menos reconhecida. Eu já falei isso e repito. Freud escreveu no começo do século XX o mal-estar na sociedade. A gente fechou o século XX com uma coisa chamada síndrome do pânico. E medicando a síndrome do pânico. Quer dizer, aquele mal-estar virou um conjunto de sintomas ainda maior, a gente não resolveu e piorou, tornou doença. Então, assim, ao longo do século XX, o que a gente fez? Só deu nome de doença e medicou, mas não conseguiu mexer na causa, que estava anunciada lá no começo do século. As medidas tomadas para neutralizar a iatrogênese continuarão a ter um efeito paradoxal. Tornarão essa doença ainda mais insidiosa, enquanto o público tolerará que a profissão que a provoca esconda como infecção vergonhosa e se encarregue com exclusividade do seu controle. Quer dizer, essas ações secundárias para tentar diminuir a iatrogênese são propagandas de que não estamos fazendo o controle daquilo que a gente provoca. Mas não se questiona, para de provocar, que a gente não precisa nem dessa ação secundária. Né? Põe em questão que a ação, o modelo de cuidado é pouco efetivo, abre espaço para outros modelos de cuidado, que você vai ver que isso pode ter outros efeitos. Então, isso não é questionado. Essa estrutura não é questionada. Tá certo? Então, isso é iatrogênese clínica. Então, no modelo de cuidado mesmo. Tá certo? Um efeito correlacionado com essa ação na clínica é o que ele chama de iatrogênese social. Né? Na essência, a iatrogênese social é uma penosa desarmonia entre o indivíduo situado dentro do seu grupo e o meio social e físico que tende a se organizar sem ele e contra ele. Isso resulta em perda de autonomia na ação e no controle do meio. Aqui está uma chave não dita, mas que é preciso ficar muito alerta, que é isso aqui. Aparentemente, quando você vai a um profissional de saúde, ele está lá para te ajudar. Mas quem é que pode te ajudar te interrompendo em 18 segundos em média? Né? Você senta e ele pergunta: qual é o seu problema? Eu estou com uma dor que começou aqui. E como é que é essa dor? E pronto, eu já comecei. Eu não escutei a história da dor. E eu já estou tentando categorizar a dor. Desse ponto de vista, o que vai ficando claro é que muitas vezes um profissional, o médico, como outros profissionais, é um profissional de consulta. Isso quer dizer o quê? Você vai lá porque você quer saber alguma coisa, certo? Ele se sente obrigado a te dar alguma resposta. Se ele te der uma resposta, não sei, ele acha que ele está falhando, e a cultura que se construiu em torno dele, profissional, é uma cultura que ele não pode jamais dar essa resposta. Então, no trabalho médico, é menos problemático ele dar um diagnóstico errado e depois corrigir do que ele não dar um diagnóstico. Então, é batata. Criança com febre, você leva no médico, é virose. Virose quer dizer, não sei. Tanto que a evolução deles sempre precisam ter uma hipótese diagnóstica. Eles sempre têm que ter alguma, sabe? Então, assim,
desse ponto de vista, ele não está ali trabalhando com você. Ele está trabalhando contra você. E é muito... Pode parecer violento falar assim, gente, mas são muito poucas as situações em que de fato tem uma horizontalidade. Quando você precisa de ajuda, você chama uma pessoa para te ajudar. Essa pessoa para te ajudar, ela tem algumas características. Nem tudo serve, nem todo mundo ajuda da mesma maneira, né? Não adianta para pedir para quem está devendo, você vai pedir dinheiro emprestado, não adianta. Uma pessoa que não gosta de cinema, você convida para ir no cinema com você, sua amiga, não adianta. Uma pessoa que não consegue escutar e você quer falar das suas dores, não adianta, né? Mas essa mesma pessoa que tem dificuldade de escutar, pode ser uma ótima companhia para ir ao cinema. Que fica lá, não fica enchendo o saco no meio do filme, comentando o filme no seu ouvido, te deixa assistir o filme, desliga o celular, né? Pode ser uma boa companhia para isso. Enfim, as relações são múltiplas e ninguém serve para tudo o tempo inteiro, ninguém dá conta de tudo o tempo inteiro, certo? Mas, na média, a maior parte das vezes, você não consegue estabelecer uma relação de ajuda mútua com um profissional de saúde no sentido de tomada de decisão conjunta. Quase sempre é uma prescrição e você deve obedecer. Então, desse ponto de vista, essa pessoa está tomando a decisão sem você e contra você. Então, desse ponto de vista, a ação desse profissional e desse conjunto de profissionais, ela causa uma gênese de uma doença na sociedade, que fundamentalmente é o quê? Perda de autonomia. Certo? Então, a iatrogênese social não está ligada ao comportamento individual de um ou outro profissional, e sim ao monopólio radical exercido pela profissão enquanto tal. Imagina que na Índia, o Estado indiano financia escolas como a Unicamp. Tem uma escola de medicina ayurvédica, de medicina unânime, de medicina Siddha, de medicina homeopática, de medicina alopática. Públicas como a Unicamp. Entende? Além disso, tem os gurus que participam do processo todo, tá certo? Então, a vida religiosa intensa e reconhecida como uma forma de cuidado. O que a gente tem no Brasil? Nenhuma dessas práticas reconhecidas, e se você disser que foi o Pai do Santo e ele prescreveu ela, então, você vai ser punido por isso. Você não vai ser só tratado como idiota, você vai ser punido por ter feito essa escolha. Então, essa situação é o que ele está chamando de monopólio radical do exercício. Veja, você pega uma pessoa reconhecida, o único profissional oficialmente reconhecido é esse. Ele, portanto, age como ele quiser, sem te incluir no processo. Ele está legalmente autorizado a te excluir da tomada de decisão. Ele não precisa nem fazer cara de inimigo. O Estado garante que ele faça assim. Tá certo? O empobrecimento iatrogênico da cultura popular se opera em dois planos. A eliminação